E pioneira na discussão da economia criativa. Seja bem-vinda, Lala Benzelin. Um grande prazer estar aqui com vocês, de novo honrada de abrir a segunda temporada. O prazer é nosso, até porque o Observatório da Cultura já tem um episódio com você. E a gente, nessa segunda temporada, abre então com uma pergunta. Já se passou um ano, comemoramos aí um ciclo, né, que se passou. Da outra vez você falou um pouco sobre o trabalho. E o que mudou da vez que você conversou com a gente do Observatório da Cultura? O que já faz diferença naquele último momento e para onde a gente ainda, para onde que o rumo começou a ser orientado? É interessante essa pergunta. Esse último ano foi um ano de mudança muito intensa. A gente está vivendo mudanças exponenciais e vai viver ainda mais. Então, se a gente fizer a terceira temporada daqui a um ano, a gente vai dizer, nossa, e a gente achava que tinha sido rápido, foi mais ainda. Essa mudança exponencial é por conta da tecnologia, do digital, que é desmaterializado. Sendo desmaterializado, está fora do tempo e do espaço, consegue ser exponencial. Então, por exemplo, futuro do trabalho do ano passado para cá, porque com a aceleração extraordinária da adoção da inteligência artificial, a questão do trabalho ficou, de um lado, munida de uma ferramenta que é interessante, do outro lado, nós estamos despreparados para a quantidade de trabalho que vai ser perdida. Então, até ajustar para que ela possa operar como uma ferramenta, mas não tire trabalho, a gente vai sofrer. O que aconteceu? Neste ano a gente viu, eu falo, faz uns 15 anos, quem me acompanha, dizendo, quando a gente tem uma mudança de padrão, mudança no padrão de rede, sabe os gráficos do Baran de padrão de rede, que você tem o padrão centralizado, tudo vem para o mesmo ponto, depois você tem o hierárquico, onde você tem vários núcleos, e depois você tem o distribuído, tudo conectado com tudo. Existem ciclos históricos e econômicos que a gente pode conhecer, e através dos quais é possível compreender um pouco o que está acontecendo. Não é que o futuro é indecifrável, ele não dá para compreender 100%, mas você compreende as macroforças que estão mudando o futuro. Então, quando muda o padrão de rede, ou seja, quando muda a maneira como se todas as coisas se conectam, como acontece a comunicação, o fluxo do trabalho, o fluxo de moeda, de informação, de pessoas pelo planeta, etc., como aconteceu por conta da tecnologia, é inevitável, olha que palavra forte para uma futurista, mas é isso, é inevitável uma mudança de modelo político e econômico. O econômico precede o político, porque o sistema não serve mais. É tipo assim, você pode ter o barco mais moderno, incrível e equipado com o melhor piloto do mundo, mas você não chega de barco em algumas partes e você precisa um outro tipo de equipamento. Do ponto de vista da economia e da gestão é a mesma coisa. Então, assim como a gente passou da monarquia centralizada para a república, quando teve a última grande mudança, de monopólio à base de escravos para a indústria, agora a gente, faz 15 anos que eu digo, é inevitável uma mudança da economia para algo que vai ser principalmente digital, desterritorializado, com múltiplas moedas e com outras dinâmicas de relação econômica. Eu dizia vai ter essas características. Agora isso se consolidou. Aí vocês podem me perguntar, nossa, mas o que é que isso tem a ver com a gente aqui, de economia da cultura e economia criativa? O que é que tem a ver com a gente? Muito, porque finalmente a gente tem os mecanismos tecnológicos para, de fato, conseguir atribuir valor a intangíveis, que é isso, a natureza, a economia da cultura, ela está contida dentro da economia criativa, que é mais ampla.
A economia da cultura é mais a partir das artes, do artesanato, do que é local, e a economia criativa inclui mais setores de conhecimento, de tecnologia digital, é tudo o que é intangível. E agora tem como fazer isso, número 1. Número 2, nesse cenário de mudança de trabalho, por conta da IA, tem algumas coisas que a IA não consegue fazer. Ela consegue criar? Sim, criações horríveis, a maioria delas, né? E tem uma cara, você já olha e já sabe, isso aqui é texto de IA, isso aqui é ilustração de IA, fica aquela carinha. Mas o que a IA não consegue fazer é, por exemplo, cuidar. Então, o século XX foi um século do consumir, gerar riqueza por consumo. O século XXI vai ser um século do cuidar. Cuidar das tradições, cuidar do planeta, cuidar do aquecimento global, cuidar do conhecimento, cuidar da saúde mental, cuidar dos jovens e dos velhos, etc. Que também são áreas extremamente ligadas à economia criativa. Porque lembrando que a economia criativa trabalha com intangíveis, é não extrativo. E a segunda coisa que o futuro do trabalho está muito ligado, e que é a oportunidade, por exemplo, nós estamos aqui em Paracatu, seria uma oportunidade extraordinária, é a criação como se fosse, os ofícios nunca deixaram de existir. Em todas as mudanças no trabalho, sempre ofício é o único que você vê existindo ao longo de milhares de anos. E isso está muito pouco valorizado e deveria ser super valorizado. Então, todos os ofícios de tudo que é atividade manual, né? Pintura, marcenaria, costura, bordado, fazer sapato, fazer todas as manualidades e todo tipo de ofício. Então, você me perguntou, a gente estava conversando antes, que eu brinco que eu estou sempre pronta a ser presidenta do mundo. Se eu fosse presidenta do mundo, uma das coisas que eu faria seria isso, principalmente nos locais que têm tradição como aqui, é a criação de como se fosse um liceu de artes e ofícios da economia criativa ou uma escola de tecnologias dos saberes e fazeres tradicionais, sabe? Mas isso tudo mais sexy, porque os jovens, você diz assim, você quer aprender a bordar como sua avó? Claro que não, mas só que isso tem futuro, bordar. Então isso precisa ser mostrado de uma forma que interesse. E para a gente entender um pouco, né, nós conversamos um pouco antes, você trouxe uma visão e um clareamento para a gente sobre essas conexões, como elas acontecem, né? Se nós temos nesse momento aí uma IA, um mundo tecnológico muito forte, é necessário muito o desenvolvimento humano. E você trouxe para a gente, inclusive visualmente, né, algo que nos amplia essa percepção, outra palavra que você trouxe, que é um grande desafio para esse momento, percebermos o que está acontecendo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a percepção, o escapismo e a conexão entre esses inúmeros sistemas que a gente vive e que fazem parte um do outro, são, né, imbricados um no outro. Tá. Primeiro, desculpa as minhas respostas muito longas, mas enfim, sempre parece uma tese, né? Começo, meio e fim, mas enfim, vocês são ótimos, têm paciência de escutar toda. A questão da percepção, isso é uma coisa estudada, que toda vez que tem transição, a tendência da gente é de escapar, quando na verdade a gente deveria estar com maior presença, mas é muito difícil se ajustar. Então, se você falar com todo mundo que trabalha com futuro, com inovação, com gestão de mudança, a gente vê que com sustentabilidade, com desequilíbrio climático, etc., o principal desafio é um desafio de percepção. Essa percepção, a primeira delas, ontem estava conversando com o Fábio Scarani aqui, que ele estava falando, ele é engenheiro florestal, entende a vida como um todo. A primeira percepção que a gente falha e que precisa urgentemente ser sanada é a gente não sabe que faz parte de todos maiores. Ou usando uma metáfora, é como se a gente fosse uma célula que não sabe que está num corpo.
Quando eu era pequena, eu ficava pensando se a célula do meu cotovelo sabe que é a Lala, que é Paracatu, que é o planeta Terra e tal. Então, a gente precisa desenvolver em si, nas empresas, nos governos, nas sociedades, a capacidade de percepção sistêmica, de percepção do todo, de não perceber só a parte. Eu sou uma célula, eu sou eu faço o que eu quiser da minha vida. Não, isso não existe, porque toda a vida é interdependente. Ou eu sou uma empresa, eu faço o que eu quiser da minha empresa. Não, isso não existe, porque você faz parte de uma sociedade e tal. E aí tem este objeto que nos serve muito para entender isso. Porque normalmente quando se tenta solucionar uma questão, normalmente a gente trabalha um aspecto. Vamos ver o aspecto desafio climático, vamos ver o aspecto ambiental, ou questão da economia da cultura, vamos ver o aspecto da criatividade ou coisa assim. Só que quando você trabalha um aspecto, você tem uma visão, primeiro plana, às vezes até chata, estática, não tem movimento, e muitas vezes escassa, que não reflete uma realidade que é multidimensional. Quando eu achei esse objeto, eu falei, uau, isso vai me economizar meia hora de fala. Isso aqui chama torus e é uma forma geométrica muito presente na natureza. Por exemplo, o spin das partículas que formam um átomo faz esse desenho. O campo eletromagnético de qualquer criatura tem esse desenho, o clima ao redor da Terra tem esse desenho. O que a gente vê aqui? Primeiro que é uma única coisa. E que se eu trabalho só um aspecto, vamos falar da IA agora, por exemplo. Olha o que acontece com o sistema quando eu só foco nisso aqui. Pensa aqui o que acontece se as big techs dos Estados Unidos quebram. O que é possível. Porque é uma coisa totalmente... Como que a Nvidia vale 5 trilhões de dólares? Não existe 5 trilhões de dólares. Você cria um desequilíbrio e você tem que fazer uma baita força para conseguir manter isso aqui, que é artificial, não é orgânico. E quando você para, o sistema reage e quando ele retrocede. Olha o que aconteceu na história, a gente avançou num monte de coisas e retrocedeu muito. Então, para mexer no sistema todo, você precisa considerar cada aspecto, o ambiental, o cultural, o social, o financeiro, etc. E é muito interessante porque para mexer em todo o sistema, você precisa também fazer isso em escala menor, tá vendo? Não é ampliando, mas é... Então, ambientes um pouco menores, como aqui de Paracatu, são muito ideais. O que mais a gente vê? A gente evolui menos do que poderia, como sociedade em geral, porque tem historicamente uma briga entre duas formas de organizar poder. Uma forma que é centralizada e uma forma que é mais distribuída. E uma diz do outro, o problema são eles. Em vez de entender que são duas naturezas, porque a outra coisa que tem aqui tem a mesma coisa que tem em toda a natureza. Você tem um eixo, pensa o que existe sem eixo? Elétron tem um núcleo, uma planta tem um tronco, a gente tem coluna, e é sempre, e por isso que pode ter a parte de fora móvel. Então, sempre existe um elemento central que sustenta, coordena. Pensa um maestro ou uma partitura, e aí todos nós aqui músicos em volta. E aí quando as duas coisas não estão postas, você tem um desequilíbrio. Então a internet, por exemplo, foi criada por um monte de gente que dizia o problema é o poder central. Nós vamos criar uma ferramenta 100% distribuída, que ninguém é dono de nada e todo mundo é igual. Mas isso não existe. Então chega um Google e um Facebook e diz, oba, e toma conta. Então você tem uma centralização que toma conta daquilo ali. Quando a gente consegue, o que a gente precisa então é criar as estruturas de coordenação para que tudo que é distribuído, a sociedade organizada, todo mundo que cria, etc., possa operar. Porque quando isso não existe, a gente não consegue avançar.
E por que existe essa dupla natureza e por que tudo é interdependente e conectado, é que é possível ter fluxo. E fluxo é o que se deseja, né? Fluxo é vida, é riqueza, fluxo de informação, de conhecimento, de recursos, etc. Então, aqui tem um monte de dicas da gente do que fazer, de como desenvolver pensamento sistêmico, de como compreender essas duas naturezas não como opostos, como está agora, polarizado, mas como complementos. E nesse sentido, né, você trouxe pra gente, assim, visualmente, inclusive, né, um momento que a gente sempre viveu e que seguiremos vivendo. E você está falando que um caminho, né, que talvez, vamos dizer assim, diminua essa tensão, é o caminho da cultura. Né? Ele pode colaborar nesse lugar de, ao invés de puxar para os opostos, trazer para esse espaço onde essas conexões são mais favoráveis para todos, né? Nesse sentido, como você vê de hoje para diante, assim, aonde mais a cultura pode atuar, ou que ponto a cultura pode despontar neste sentido, e o que está dificultando isso acontecer? A primeira coisa que é importante compreender não é que a cultura é um dos elementos que pode contribuir. É o único. É o único. Então, a primeira coisa que falta é essa consciência, inclusive de quem produz cultura. E quem produz cultura muitas vezes está, por exemplo, fomentando com uma ideia de denúncia, mas está fomentando isso aqui. Em vez de mostrar isso aqui, gente, nós somos todos humanidade, somos como uma célula, a célula do meu corpo, todo mundo é Lala, uma é célula de fígado e uma célula de dedão, são diferentes, mas é todo mundo Lala. E a gente não tem trabalhado assim, né? Tem dito, fígado, você nunca vai conseguir me entender, porque você não sabe o que é ser um dedão. É, verdade, mas todos somos Lala, assim. Então, falta a percepção de quem produz e falta a criação de experiências dessa totalidade, sabe? Só a arte é capaz de fazer isso. E a outra coisa que tem, quando a gente fala de criação de futuros, isso é neurociência, a gente só é capaz, a nossa mente cria futuros combinando elementos pré-existentes. Então, por exemplo, você imagina as férias. Vou sair de férias, futuro. Você faz uma combinação de coisas que você já conhece. Aí eu quero ir para tal praia, pim, você pegou uma referência. E eu gostaria de ir com tal pessoa, pim, e eu gostaria de fazer... Tá. Para poder imaginar outro futuro e desejar esse outro futuro e criar esse outro futuro, como com as mesmas peças de Lego do passado. E a única coisa que é capaz de criar novas peças de Lego, não sei se consigo me explicar, sabe? De criar imagens que você possa combinar para criar uma visão de futuro, a única coisa capaz de criar isso é a arte. Só que a arte não está ocupando esse papel de estímulo da imaginação, da criação de oportunidades, da visualização, de desenvolvimento dos sentidos. Então, por exemplo, eu estou fechando um ciclo, eu venho do mundo, na verdade, no começo eu estudei biologia e história, porque eu sempre quis mudar o mundo, eu queria entender a biologia, a nossa natureza, a história, o que a gente tinha feito. Aí eu vi que a cultura era a intersecção dessas duas coisas. A nossa natureza com o que a gente fez. E trabalhando com linguagem. E se você não tem linguagem, você não consegue fazer as coisas. Daí eu fui para o campo da cultura. Foi onde eu mais trabalhei até me tornar consultora em desenvolvimento para terceiro setor nos anos 90 e depois futurista também nos anos 90. E agora eu vou voltar, fechar o ciclo, voltar. E criar experiências artísticas imersivas, multissensoriais, para ampliar a percepção das pessoas de possibilidades. E muitos futuristas fazem isso, acabam indo como se fosse para a ficção, para poder, usando linguagens artísticas, mostrar o que são possibilidades. Você falando de política, na primeira gravação que a gente fez há um ano,
Você citou uma expressão que a cultura ela é uma matriz. Isso. Quando você mostra aqui O Torus. visualmente o Torus, né? Tudo está conectado. Então a política está aí, a economia está aí. Você vislumbra que a política no futuro vai ser mais com o que a gente conhece hoje da economia, da filosofia, tirando desses quadrados onde as coisas eram colocadas, né? Como a política, a economia, a cultura, política tem o que ser esporte. isso aqui. Ela não pode ser isso aqui. Ela tem que ser sistêmica. Então, por exemplo, você não pode operar com secretarias. Não faz o menor sentido. A Secretaria de Obras está fazendo X e a Secretaria de Urbanismo está fazendo Y. Compartimenta os temas, né? Você tem que trabalhar por projetos sistêmicos, onde cada área de conhecimento dá a sua contribuição. Então, a política, para ser funcional, é como um corpo. Você tem sistemas, então você tem um sistema ósseo, você tem um sistema circulatório, você tem um sistema muscular, não é que agora todo mundo virou geleca e todo mundo é igual, não. Mas tudo operando de forma sistêmica e integrada. Então é essa questão, e inclusive essa metáfora não é casual, porque para desenhar esses novos modelos que a gente precisa, o caminho é a biomimética. A vida é uma experiência bem-sucedida de bilhões de anos. Como ela opera? Dá para olhar e dá para dizer como que a gente pode fazer isso. Ou seja, nós também estamos passando por essa crise de resistência à mudança e também nós do setor artístico, que fazemos cultura, precisamos ampliar nossa percepção do que realmente acontece nesse todo, né? Nesse sentido, você que tem esse olhar, né, para a vida, da biologia, que tem um conhecimento histórico, que é da área artística, existe algum modelo onde a gente possa começar a buscar referências para esse tipo de conexão de vida, cultura, sistema, vida sistêmica, arte como caminho? Existe algo que você vislumbra, né, nesse lugar aí de ser possível? Acho que tem vários exemplos. Eu não acho que o passado tem nenhuma... ele tem ingredientes para o futuro, mas não acho que houve um momento em que era tudo bacana e isto foi perdido e tem que ser recuperado. Não, a gente ainda não chegou. Mas, por exemplo, se você olhar o Renascimento, que é onde você tinha uma coisa completamente integrada, que hoje tem uma palavra chique para isso, que é polímata, que é de muitas linguagens ao mesmo tempo. Então você olha os renascentistas, eles eram cientistas, engenheiros, artistas, etc., tudo junto. O Da Vinci fazia as festas do rei, até isso. Então esse é um caminho, sabe, de tudo integrado. Então eu acho, por exemplo, eu acho que todo mundo, eu de verdade acho que todo mundo deveria fazer arte. Essa não tem nada, a única experiência que eu já tive, eu tive muitas. São 51 anos trabalhando em 4 continentes, eu nunca conheci ninguém que tivesse feito tanta coisa. E que trabalha isso aqui, é a experiência coletiva de criação, que a gente tem, por exemplo, nas artes cênicas ou na música, que é todo mundo trabalhando para a obra comum, cada um na sua função. Então, o que está vendendo ingresso, o que dirige, o que ilumina, o que não sei o quê. Então, isso, todo mundo para o bem comum, todo mundo deveria ter essa experiência de criar uma obra comum. Isto é a única coisa que eu conheço. A outra, que também tem a ver, a mesma coisa, são as celebrações, fazer festa. Que é um outro lado da mesma coisa, é também uma criação coletiva. Então, quando você faz uma festa popular, um carnaval, não sei o quê, que é aquele, de novo, todo mundo trabalhando para uma obra comum. E não é por pouco que por acaso, né, que todas as religiões sempre se apoiaram na criação coletiva das celebrações, das festas, e na criação de obras de arte conjuntas. Que mais?
Eu lembro que quando eu cheguei em Bali, me chamou a atenção que é um lugar onde eu nunca vi beleza, tudo é lindo. E a razão de ser, a vida existe dentro da filosofia, da tradição, a vida existe para criar beleza, é essa a função. O humano existe para produzir beleza. E tudo deve ser belo. Quando os holandeses chegaram em Bali, por exemplo, e viram tudo lindo, e eles olharam e falaram, cadê os artistas? E eles ficavam tentando perguntar, tinha uma questão de língua, mas eles ficavam tentando explicar o que é um artista e o que é a arte, e os balineses... Estou entendendo. Não estou entendendo. Porque não existe a palavra arte e artista, porque não tem nenhuma pessoa que não tenha como primeira função produzir beleza. Não existia o artista. Não é fenomenal isso? Fenomenal. O artista é o humano. É humano, é isso. A gente existe para produzir beleza. Então, provavelmente, o próximo, depois do Homo sapiens, acho que vem o Homo estéticos, porque você não pode ter ética sem estética e poética, por exemplo. Não há como, são inseparáveis. O que mais? Eu acho que tem também, isso é uma das coisas que a gente aprende, a gente tem essa sorte, que a gente aprende com as nossas culturas originárias, tanto as de matriz africana, quanto as originárias que estavam aqui, onde tudo é integrado. E aí, o que tem? Essa produção de beleza, ela é considerada essencial. Então, tem, por exemplo, algumas... nas tradições, você não tem que... E se você produz beleza, isto é, para o coletivo, isto é o seu trabalho. Você não precisa plantar mandioca. Você está cantando e dançando, é o seu trabalho. E você vai ter a mandioca. E isso acontece em muitas tradições. Então, eu acho que se eu fosse usar uma metáfora, a gente vai enxergar a solução a hora que a gente juntar os pedacinhos, sabe? Isso aqui do Renascimento é legal. O que nós precisamos, como artistas, entender mais de ciência, por exemplo? Para poder ir na ciência, na neurociência, de como que eu crio uma experiência que realmente consegue tirar um jovem de um estado de desânimo e descrença. Ou que pega de uma tradição indígena e diz assim, de cada um você vai ter um pedacinho, e a combinação desses pedacinhos é que vai ter uma solução. Essa solução sempre vai estar indissociada da educação, e no momento que a educação se separa da arte, as duas perdem. E tem uma coisa muito interessante, porque se a gente for ver saber e sabor, são duas palavras da mesma origem etimológica, porque elas são interdependentes e ambas dependem da língua, o saber e o sabor. Então essa junção, ela é essencial. Não é possível educação sem arte e arte sem ser educativa, digamos. E artistas temos muito desconforto com a arte que tenha que ter função, digamos. E isso acho que é uma questão que a gente precisa rever. Porque uma parte da arte pode ser simplesmente experimental e tal, mas uma parte pequena. Lala Danzani, muito obrigado pela presença aqui, abrindo nossa temporada. Sempre bem-vinda aqui no Observatório da Cultura. Desejo uma excelente temporada, um privilégio, é sempre uma conversa de altíssimo nível que eu fico muito feliz a gente espera que no futuro do Observatório da Cultura a gente tenha aqui você novamente. Olá, vamos para a terceira temporada. Muito obrigado. E a gente fica por aqui e a gente volta em breve com mais um episódio. Então já sabe o que tem que fazer? Comentar, curtir, compartilhar e continuar seguindo aqui para a gente ampliar, inclusive, essa percepção da cultura. A gente volta em breve. Até breve.